Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos aproveitar aí esse período sem prazos e sem trabalho, né, de clientes vindo ao escritório para fazer várias aulas aqui para vocês. Hoje eu vou falar sobre um assunto bacana que é sobre o FGTS, que significa Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, certo? E que fundo é esse, pessoal? Vamos entender a primeira questão, por que ele foi criado. Ele foi criado justamente para acabar com aquela história da estabilidade decenal, tá, que o empregado adquiria quando ele completava 10 anos de serviço e não poderia ser dispensado sem justa causa. Tá? E para acabar com essa situação, o governo editou a Lei 8.036 de 90, a qual regula o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que equivale a 8% sobre a remuneração, tá? E esse valor é pago por mês pelo empregador e é depositado em uma conta vinculada à Caixa Econômica Federal. Então, pessoal, não é nenhum tipo de desconto. Esse valor vem discriminado lá no contra-cheque, lá no, geralmente ao final dele lá, o valor da base de cálculo de remuneração do empregado e o valor exato que deve ser depositado por mês, tá? E esse valor fica nessa conta da Caixa Econômica Federal e o empregado só vai ver a cor desse dinheiro se ele for dispensado sem justa causa ou se ele fizer uma rescisão de comum acordo, que a gente vai ver aqui nesse slide que eu vou passar para vocês. Pessoal, tem esse slide aqui, tá, que fala a legislação, o valor de 8% que eu disse para vocês, e aqui já tem algumas diferenças, tá? Por exemplo, quando é empregado doméstico, tá, aquele que não tem a finalidade lucrativa, né, o exemplo do porteiro de uma residência pessoal, o caso do jardineiro, o caso do caseiro, do cuidador, o caso de a própria empregada doméstica, né? Então são casos que a lei diferencia o percentual de FTS, que aqui, como eles não têm a multa rescisória, eles recebem 3,2% a título de antecipação dessa multa mais 8%, ok? Esse valor é pago mensalmente. E o aprendiz, que é no importe de 2% sobre a remuneração, tá bom? Tem lá a situação do jovem aprendiz, que é de a partir de 14 anos, né, até 24, eles podem trabalhar nessas condições. Sobre o artigo 18 dessa legislação, pessoal, o que é interessante? Quando o empregado é dispensado sem justa causa, olha o que o parágrafo primeiro fala. Nesse caso, o empregador depositará nessa conta vinculada a importância igual a 40% sobre o montante depositado na conta dele. Ou seja, o empregador vai pegar lá aquele valor que deveria estar depositado, né? Porque às vezes nem sempre está todo integralizado, e se estiver, vai pegar o valor total e multiplicar por 0,40. E esse valor não vai ser pago na rescisão, vai ser pago nesta conta vinculada de FGTS. E é por isso que existe uma grande briga aí com aquela história, se a pessoa pede demissão ou se faz um acordo, etc., que na verdade é um acordo ilegal, né? Aquele que me manda embora, que eu te devolvo a multa só para receber seguro e etc. Mas na verdade a briga existe por conta desta multa aqui, que quanto mais tempo de casa, maior é o valor da multa, né? Principalmente se for uma remuneração alta. E tem também, pessoal, uma coisa interessante. Esse valor é contado para fins de verba indenizatória, tá? Não tem natureza salarial. E outra questão, inclui também o pagamento dos 8% sobre o 13º e sobre o aviso quando ele é trabalhado ou indenizado. Então tem que contar esses meses também como se fossem meses trabalhados, tá? E uma questão que eu gostaria de ressaltar com vocês aqui é esse artigo 20, pessoal. Esse artigo 20 aqui da lei deixa claro as situações que o empregado pode receber esse valor, tá? E aqui fala daquela dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, tá? A de culpa recíproca e de força maior.
E essa de força maior aqui, pessoal, inclusive está sendo utilizada como motivação dessas dispensas agora que estamos vivendo aí esse período de suspensão das atividades empresariais por conta dos decretos do governo, né, com a história do coronavírus. Então tem muitos empregadores fundamentando essa rescisão por motivo de força maior, tá? E essa rescisão indireta aqui é aquela que o empregado, por algum motivo lá do artigo 483 da CLT, ele entende que essa rescisão é sem justa causa, né, por culpa grave do empregador. Geralmente a que é mais utilizada é a linha D, né, que é por conta dos descumprimentos das obrigações do contrato de trabalho. Só que essa rescisão, pessoal, ela é feita em juízo e quando o juízo trabalhista entende que realmente o empregador descumpriu essas obrigações, tais como não recolhimento de INSS, não recolhimento de FGTS, não pagamento até o 5º dia útil, não concessão de férias, não pagamento de horas extras, não cumprimento dos intervalos, das normas de saúde e segurança, enfim, são várias obrigações que o empregador tem e que quando ele descumpre, o empregado pode pleitear essa rescisão e a consequência dela em juízo vai ser uma dispensa sem justa causa, beleza? E tem também, pessoal, uma situação bacana que é o acordo legal. Esse aqui já está previsto na CLT, tá? Não está previsto na lei. E aqui fala o seguinte: poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador. E como que funciona esse acordo, pessoal? O empregado, né, pede para ser dispensado, o empregador concorda, mas fala, mas vamos fazer de acordo com a lei. E a lei fala o seguinte: se o aviso prévio for indenizado, ele tem que pagar metade, o empregador paga metade, e a multa de 40% ele paga a metade também, ou seja, de 40 vai pagar 20, né? Ele vai pagar normalmente as demais verbas, que seriam 13º proporcional e as férias vencidas e proporcionais, tá? Mais 1/3. E sobre os valores depositados, aqueles de 8% ao mês, ele recebe 80%. Ó. Ele não recebe na integralidade, o restante ficaria retido na caixa, tá? E por que esse acordo não deu certo, pessoal, na prática? Por conta do parágrafo 2º deste artigo. Olha o que ele fala. A extinção do contrato por acordo, previsto, né, no caput deste artigo, não autoriza o ingresso ao programa de seguro-desemprego. Ou seja, o empregado sai com a mão na frente ou outra atrás, só com 80% do FGTS e essas verbas aqui, mas se ele não tiver emprego em vista, é uma situação complicada, porque, né, ele não vai ter tanto dinheiro assim para sobreviver. Então, é por isso que não costuma dar certo, tá? E aqui tem uma tabelinha bacana também que eu costumo usar nas minhas aulas. Fala aqui que os empregados que têm direito aqui ao FGTS, tá? E tem também essa outra tabelinha que fala os que não têm, tá? Então aqui os abrangidos pela CLT, rurais, temporários, avulsos, domésticos, aprendizes, diretores não empregados na forma do artigo 16. E esses outros de cá são os que não têm direito ao FGTS, tá bom? Isso aqui é mais para questão de concurso, né, que costuma pegar vocês aí, os famosos peguinhas, mas essa é minha aula sobre FGTS, espero ter ajudado vocês, qualquer dúvida estou à disposição, tudo bem? Até mais e muito obrigado por assistir a aula.